Sem ser confirmado no cargo, o senador Renan Calheiros já está preparando um discurso para quando se tomar posse como relator da CPI da Covid na terça. Ele afirmará que o governo não tem que se preocupar tanto com a sua atuação nas investigações. Algumas frases têm tom de ironia. Vamos lá, aspas, abro aqui. Não vou ser um Deltan Dallagnol, fecho aspas. Afirmará Renan no discurso inaugural, fazendo referência ao procurador que comandou a Lava Jato em Curitiba. E continuará, isso segundo a Folha, abro aspas de novo, o presidente Bolsonaro não vai ficar no centro de nenhum PowerPoint. Não haverá forças-tarefas. No futuro não quero ser condenado por ter sido parcial, fecho aspas. Hoje, para diminuir críticas, ele se declarou suspeito para tratar sobre qualquer questão envolvendo Alagoas na CPI. O Estado é governado por seu filho, Renan Filho. Ainda sobre a CPI, o senador Eduardo Girão propôs um plano de trabalho alternativo para a CPI. Girão é titular da comissão e lançou a candidatura a presidente do colegiado para enfrentar a maioria, que fez acordo para votar em Osmar Aziz. Girão é titular da comissão e lançou a candidatura a presidente do colegiado para enfrentar a maioria, que fez acordo para votar em Osmar Aziz. Vamos agora com o Guilherme Fiuza, começa comentando o assunto dessa vez pra gente, Fiuza. Adriana, isso para mim é claro que é pauta, né? Mas é pauta folclórica, né? Porque o que a gente depreende disso aí? São personagens que estão felizes da vida com a reabilitação de um corrupto que é o Lula. Então, o Renan Calheiros fazendo zombaria com a Operação Lava Jato, né, que foi, de fato, né, a grande ofensiva com resultados, com eficácia contra o crime no Brasil e principalmente o crime encastelado nas altas esferas de poder. Então, o Renan Calheiros, tudo bem, ele deve acreditar que, porque ele é campeão de inquéritos, um dos campeões, né, de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, mas isso não lhe rendeu nenhuma punição. Então ele deve acreditar, ele deve se sentir protegido, salvaguardado nas relações que ele fez na vida. Ele não deve se importar com a população, com o conjunto da população, com uma coisa chamada sociedade, que foi muito agredida por esses criminosos que ele apoiou, sempre foi um avalista do Lula e dos atos do Lula, que foram atos de corrupção pesada, né? Então, o Renan Calheiros ele não se importa com uma coisa chamada sociedade que sofreu com isso e que foi não vingada, mas teve a redenção de uma operação que fez cumprir a lei contra os corruptos, que sugam, que não é bacana, não é bonito. Nenhum malandro como ele, como o Lula, né, estarão imunes a esse juízo. E tudo bem, você pode dizer, não, mas ele está bem, mas tudo bem, ele vai viver com o cinismo dele, quem sabe ele nunca vai ser punido, né, se os processos dele andarem. Mas o que a gente percebe é isso, é uma festa, né, a gente já viu, falamos aí agora recentemente do PT, todos comemorando a reabilitação de um criminoso, não vamos esquecer disso, e ele está fazendo um discurso muito parecido com o do Ricardo Lewandowski, ministro do STF, que também considera o ataque à corrupção, né, por aquele discurso que ele fez, danoso ao patrimônio público. Um minuto para você também, Augusto. Olha, o Renan, ele agora acabou de mostrar que no Brasil, abastardado pelo STF, investigado investiga. Ele é alvo de quase 20 inquéritos no STF e agora está investigando quem não merece ser investigado. Quem merece ser investigado é ele. E fazendo ironias, né? Então vamos lá. Eu não vou ser um Deltan Dallagnol, nem poderia. Deltan Dallagnol é honesto. O Renan Calheiros é corrupto. Ele merecia uma CPI pessoal e intransferível. E essa CPI ia trabalhar bastante e por muito tempo. Repito, ele tem quase 20 inquéritos no STF que fica ali. Esses inquéritos vão se arrastando. Não quero ser condenado por ter sido parcial. Não, ele merecia ser condenado por ser corrupto.
repito. Ele, quando se envolveu naquela chanchada pornopolítica aí, em que contracenou com a jornalista Mônica Veloso, ficou provado que quem pagava o dinheiro onde ela, o aluguel do apartamento onde ela vivia era uma empreiteira. Já lá as empreiteiras agiam. Ele quase foi cassado, precisou fazer um acerto ali para manter as imunidades parlamentares, perdendo o cargo de presidente. E ainda assim ele foi presidente mais 2 vezes. Depois dessa aí que ele assumiu em 2007, foi interrompido o mandato aí, porque ele foi obrigado a renunciar. Naquela época ele apresentou como justificativa para gastos injustificáveis a venda de gado que ele nunca teve. Então ele foi homenageado aí com um apelido, um codinome, extraído do título de um livro do Carlos Drummond de Andrade, Fazendeiro do Ar. Nunca viu gado de perto ali, dizia que vendia e tal. O Zé lembra bem disso aí, tá lá. Se elegeu pendurado no filho dessa vez, teve uma votação bastante fraca, está exercendo o último mandato e, claro, vai aproveitar para piorar um prontuário que é de dar inveja a qualquer chefão do PCC. Em 1 minuto, Zé também comenta para a gente um pouquinho, o senador Renan Calheiros, possível relator da CPI da Covid, Zé. Pois o Renan Calheiros é uma figura política muito, vamos dizer assim, muito conhecida aqui em Brasília, né? Ele comandou o MDB no momento em que o MDB era muito forte. Hoje é o maior partido ainda do Senado Federal, mas na época dele era um MDB muito maior. Foi ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal, e desempenhou ali um papel importante na Polícia Federal para controlar investigações, para o governo. E essa é a característica dele, uma característica muito firme. E por onde passou, o Renan provocou problemas e brigou com os aliados. Ele deu problemas com o Collor, ele era líder do PRN no governo Collor, ou seja, líder do partido do governo. E depois brigou com o então presidente Fernando Collor. Aí depois ele brigou com Michel Temer, que é do MDB também dele, né? E havia ali uma disputa muito forte entre ele no Senado, o MDB do Senado e o MDB da Câmara dos Deputados. Então, o Renan Calheiros, ele sempre ocupou posições importantes na política através exatamente deste posicionamento completo. Ele será o relator, porque o relator não depende de votação do plenário. Será uma indicação do senador Omar Aziz e que construiu uma maioria ali de 6 dos 11 integrantes que não tem espaço para mais ninguém. Geralmente, o comando de uma CPI, Adriana, é formado através de acordo. Seria o caso de levar um senador governista para a vice-presidência ou relatoria e o presidente ficava com outro. Dessa vez, inovaram e a oposição ficou tão arrogante que uniu lá 6, será fulano, fulano e fulano. Quer dizer, dificuldades à vista na condução desta CPI. Eu queria falar aqui sobre exatamente o ex-ministro Eduardo Pazuello, será investigado por essa CPI, mas o governo o colocou como secretário do Exército. Ele é adido hoje no comando do Exército, né? E a história ali do governo é tentar fazer com que Pazuello seja o primeiro general do Exército brasileiro com 4 estrelas. Geralmente, o general de intendência não chega a 4 estrelas. Mas agora o governo está disposto, está apenas aparando arestas para tornar o Pazuello um general de 4 estrelas. Lembrando, ele ainda está na ativa. 7